Olá, caros amigos, prezados irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal A Bíblia Tem a Resposta. Uma alegria muito grande poder mais uma vez estar aqui juntamente com você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, para, em alguns minutos, que aqui nós ficaremos, meditar, compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus, mais algo que Deus deseja nos mostrar, nos ensinar, nos fazer com que entendamos a mensagem dele para as nossas vidas. E como você pôde ver no tema do nosso vídeo de hoje, nos propusemos então, vamos juntos aqui, eu e você, com a ajuda do Espírito de Deus e também consultando sempre, a Bíblia, vamos responder a nossa pergunta. Se o verdadeiro Deus é bom, como explicar a existência do mal? Talvez seja uma pergunta que você já tenha feito a si mesmo ou tenha ouvido alguém falar. Mas se Deus é bom e realmente é bom, nós falamos aqui em vídeos anteriores que Deus ele é o referencial, ele é perfeito em todos os seus atributos, então a bondade de Deus também é perfeita. Ele é bom, não há dúvida, a Bíblia nos mostra isso. Mas se Deus é bom, como explicar a existência do mal? É importante dizer aqui, meu prezado e minha prezada, que no final do vídeo anterior eu falei sobre a questão da presença do mal no mundo e na vida do ser humano. Então, só recapitulando rapidamente ali, a questão do mal e do pecado que nós falamos, eu demonstrei, juntos, eu e você, vimos na Bíblia, que o mal existe, ou seja, a Bíblia nos mostra que o mal ele é uma realidade, ele não é algo fictício, não é algo fantasioso, algo que está na nossa cabeça, a Bíblia não mostra dessa forma. A Bíblia, ela nos diz, Deus nos diz que o mal é uma realidade, ele está presente no mundo, está presente na vida do ser humano. E eu demonstrei ali, examinamos a Bíblia, que o mal, ele domina, ele é uma realidade que escraviza, que domina a vida do homem por causa do pecado. Ou seja, o pecado na vida das pessoas faz com que o mal torne-se uma realidade e escravize as pessoas. Só para recapitular, Então, por que as pessoas praticam a maldade, são escravas do mal, são escravas do pecado? Por quê? Lembre-se que eu disse que nós herdamos aquela natureza caída, herdamos a tendência para praticar o mal dos nossos primeiros pais, lá Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, transgrediram a vontade de Deus, cometeram o primeiro pecado e nós já nascemos então com essa natureza caída, digamos assim. A Bíblia diz que nós já nascemos com a natureza inclinada para a prática do mal. E o pecado, se você também bem lembra, que eu dei um conceito ali, bem assim, simples de se entender, o pecado é quando o homem pensa que pode viver a sua vida como se Deus não existisse. Ou seja, independente do seu Criador. Então, quando o homem ele decide, ele escolhe viver uma vida sem Deus, ele inevitavelmente vai praticar o pecado. Ou seja, ele se coloca debaixo da escravidão do pecado, do mal, digamos assim, que existe no mundo, e os seus atos serão atos que se oporão à vontade de Deus, uma vez que ele perde o referencial que é Deus, da perfeita bondade, do que é verdadeiramente correto e do que é plenamente errado. Mas então, após essa breve recapitulação, vejamos, lembrando a nossa pergunta, Mas, ok, irmão Ivan, entendi direitinho. Mas se Deus é perfeitamente bom, como explicar a existência do mal? Então, é isso que nós vamos verificar hoje, examinando um pouquinho a Bíblia, e alguns textos. E eu, como sempre digo, você pode perguntar, você pode comentar. Eu não vou aqui me delongar muito, nem não há tempo também para que eu me aprofunde muito no assunto. Porém, dúvidas e perguntas que você quiser fazer, coloque nos comentários ou envie naquele e-mail que está ali na descrição do vídeo. Então vamos lá. Por que, se Deus é bom, como explicar então a existência do mal?
Você lembra que no último vídeo eu falei de 2 reinos. Eu falei do reino A, aquela ilustração que eu fiz, né, para entendermos por que nós já nascemos escravos, já nascemos debaixo do pecado, debaixo da natureza caída, né, que herdamos de Adão. Eu exemplifiquei o reino A, que seria o reino de luz, de bondade, de amor, o reino de Deus, digamos assim, o reino onde Deus é o rei. E o reino B, que é o de trevas, de ódio, de maldade, que também tem um rei. Mas eu não mencionei, não detalhei quem seria o rei do reino B. E como esse rei apareceu, como esse reino apareceu, esse reino de trevas, ódio e maldade, se Deus ele é plenamente, perfeitamente bom. Então, acompanhe comigo, né, raciocine comigo aqui, voltando um pouquinho lá no livro de Gênesis novamente, né, o nosso livro das origens, lá no capítulo 3, onde eu mencionei no vídeo anterior, o primeiro pecado, né, que nossos pais cometeram, Adão e Eva. Então Deus deu uma ordem a eles para que eles não comessem, né, daquela árvore específica. Eles desobedeceram e comeram, então praticaram o primeiro pecado, que foi a desobediência, ou seja, tentar ter uma vida, né, ou escolheram ter uma vida independente do seu Criador. Deus disse uma coisa e eles fizeram outra. Mas há ali um terceiro personagem que eu não mencionei, né? Certo? No capítulo 3 ali do livro de Gênesis, nós encontramos, logo no verso 1, encontramos a menção da serpente. Uma serpente que era a mais sagaz dos animais ali presentes. A narrativa de Gênesis começa assim. Quem era essa serpente? Quem é a serpente, né? Esse personagem, então, é o que nós vamos falar um pouquinho aqui, para que eu e você juntos possamos entender a origem do mal. Como surgiu o mal e quem é o originador do mal e do pecado, ou seja, de convidar ou de induzir o homem, né, de convidar o homem a ter uma vida como se Deus não existisse, uma vida independente de Deus. Então, naquela narrativa nós encontramos esse personagem, a serpente. E aí nós vamos percorrendo as escrituras, percorrendo a Bíblia vai nos dando pistas, ou vai nos dando informações sobre quem era, ou vamos dizer quem é, porque ele ainda existe, né, e está atuando ainda no mundo, quem é a serpente. Então, nós temos informações em 3 livros, assim, de uma maneira básica, né? Claro que a serpente, a Bíblia nos mostra que é chamada de diabo, ou também de Satanás, ele é mencionado ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, no livro de Jó, há uma menção ali de Satanás indo questionar a Deus ou falar com Deus sobre a vida de fidelidade de Jó. Então ele aparece mencionado ali. Também nos evangelhos, no capítulo de Mateus, capítulo 4, por exemplo, quando Jesus, depois do seu batismo ali no Rio Jordão, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus e ali ficou 40 dias, 40 noites para ser tentado, ser provado, tentado por alguém. Quem? Satanás. Então, o diabo, que é o mesmo personagem que Satanás, a Bíblia chama de diabo, que seria o acusador, o significado, o sentido da palavra, e Satanás, que é o adversário. A palavra tem o sentido de adversário. Então, o diabo, acusador, e o outro nome que chamamos esse ser, é Satanás. A Bíblia chama de Satanás, que significa adversário. Então, quem seria o diabo? Quem seria Satanás? A Bíblia nos mostra, então, basicamente, nos livros do profeta Isaías, no capítulo 14, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, e também no livro de Apocalipse, ali no capítulo 12 e também no capítulo 20, certo? Ou seja, estou fazendo uma menção assim bem básica, só para nós entendermos alguns pontos chaves de como a Bíblia identifica este ser chamado Satanás, ou diabo, Então, você também deve ter ouvido falar em Lúcifer. Mas também o diabo não pode ser chamado de Lúcifer, de outro nome. Na verdade, meus amados, Lúcifer é uma palavra que não está na Bíblia, nos originais da Bíblia. Lúcifer é uma palavra
que vem do latim, Luciferus, que é portador de luz, aquele que carrega a luz, aquele que tem a luz, o que porta a luz. Essa palavra, Lúcifer, ela veio originada, ou surgiu, quando a Bíblia foi traduzida para o latim. Então, das línguas originais, do hebraico, do grego e do aramaico, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, usou-se essa palavra ali para traduzir estrela da manhã, do capítulo 14, verso 12 de Isaías, como Lúcifer, que é o portador de luz, aquele que carrega a luz. Mas, na verdade, a palavra não está na Bíblia, ela foi colocada posteriormente. Então, no capítulo 14 de Isaías, mostra-nos que Satanás, ele é um anjo. Então, ele é um anjo. Ele foi criado por Deus um anjo, certo? Ezequiel 28 também nos mostra que, da mesma forma. E lá no capítulo 12 de Apocalipse, também faz uma menção de Satanás quando ele foi expulso do céu. Quando ele foi, digamos assim, tirado, do céu por Deus pela sua maldade, pelo seu pecado. Então, mas você pode perguntar, mas então Deus criou um anjo mau? Deus criou um anjo ruim? Não, não. Lá no livro de Gênesis ainda, é importante nós mencionarmos, toda a criação que Deus fez, está escrito lá que Deus viu que era bom. Então, lá no capítulo 1 de Gênesis, tem vários versos que nos mostram que depois da sua criação, Deus diz, e viu Deus que era muito bom. Então, tudo que Deus fez foi positivo, foi bom. Deus não criou o mal. O diabo, Satanás, ele foi criado um anjo bom, um anjo sem maldade. Mas, no decorrer aí da sua trajetória, vamos dizer assim, que aí encontraremos isso no livro de Isaías 14, capítulo 14, Ezequiel 28 e também lá no capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia vai nos mostrar que Deus criou os anjos, como também nos criou, com a capacidade de escolha. Então Deus não criou marionetes ou fantoches para serem manipulados por Ele. Não, Deus criou os seus seres, no caso, o homem, e os anjos, de maneira que Ele lhes concedeu a capacidade de escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio. Escolha. Lá no Éden ficou bem claro isso. Adão escolheu desobedecer a Deus. Eva escolheu desobedecer a Deus. E Satanás também fez essa escolha. Lá no livro de Isaías, diz que ele teve o desejo de ser igual a Deus. Então, ou seja, a criatura desafiando o seu Criador. Deus criou um anjo, A Bíblia também diz que Satanás era um querubim, indica um tipo de um anjo, Tem os serafins, os querubins, o arcanjo. Então, ele era um querubim, ele era um anjo, a Bíblia nos dá a entender, que tinha uma alta posição na presença de Deus. Inclusive, menciona lá no capítulo 28 de Ezequiel que ele passeava no jardim do Éden, em meio às pedras preciosas. A Bíblia nos dá a entender que ele tinha uma posição de destaque diante de Deus. E, em determinado momento, então as Escrituras mostram que ele teve o desejo de ser ser semelhante, ser igual a Deus. E aí nasceu então um desejo ruim, um desejo pecaminoso, digamos assim, um desejo mau neste anjo. Ele, conforme Apocalipse 12, fez uma rebelião, conduziu outros anjos também para o mal, porque lá no capítulo 12 de Apocalipse diz que ele foi expulso do céu e foi junto com seus anjos. Também lá no capítulo 25 de Mateus, diz que a punição eterna, o inferno, que é outro assunto que também podemos falar, foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, na rebelião, Satanás leva com ele uma parte de anjos. E, a partir desse momento, meu prezado e minha prezada, o mal, ele vem à existência. Ou seja, Satanás, o diabo, é a fonte, é o originador de
toda a maldade. Foi ele o primeiro que quis desafiar a Deus, digamos assim, quis ter uma conduta contrária ao plano de Deus, à vontade de Deus, à bondade de Deus. E a partir daí, deste momento, então, ele é o autor de todo tipo de maldade, de todo tipo, não é, de ações que se opõem à perfeita vontade de Deus. É isso que a Bíblia nos mostra, não é? É nesses livros que eu acabei de falar aqui, né? Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12. Então, a partir dessa rebelião, eles são expulsos. Apocalipse 12 lá nos mostra isso, o Satanás e os anjos que o seguiram na rebelião. E ele, então, sua primeira ação ali contra a humanidade foi convidar o homem a ser independente de Deus. Enganou Eva, ela desobedeceu a Deus e comeu do fruto que Deus disse que não deveria comer. Adão também foi enganado, né? Aceitou ali a desobediência de Eva e também desobedeceu. E a partir daquele momento, então, o mal, o pecado, passou então a escravizar, a dominar a vida do ser humano. E o diabo, a Bíblia nos mostra que ele é o autor de toda a maldade. Lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que, usando, né, a figura do ladrão e salteador, mas que ela remete à obra qual é a obra, né, de Satanás? Qual é a obra do diabo? Então o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esta é a obra de Satanás, roubar, matar e destruir. E ele, mediante o pecado, ou seja, convidando o homem a viver uma vida como se Deus não existisse, e o homem aceitando esse convite, como aconteceu lá no Éden, o homem então se coloca debaixo do poderio de Satanás. Você se recorda também lá no vídeo anterior, né, sobre o que eu falei do pecado de Adão, o reino A e o reino B? Lembra que eu falei que os cidadãos do reino A, do reino de luz, em desobediência ao seu bondoso rei, se colocaram numa posição que puderam ser capturados pelo rei mau do reino B. É exatamente isso, meu amado, minha amada. Satanás convence, seduz o homem a desprezar o seu Criador, a viver como se Deus não existisse. Então, por meio dessa atitude do homem, o homem aceitando este convite de Satanás, o homem se separa de Deus, ou seja, se coloca numa área que pode ser capturado, e vem o diabo e domina a sua vida. Então, assim, de uma maneira bem objetiva, bem sintética, desta forma que o diabo semeia e promove a maldade, o ódio, a destruição no mundo em que vivemos, e todas aquelas pessoas que escolhem viver uma vida separada de Deus, uma vida sem Deus, dão ouvidos, de uma maneira indireta, podemos dizer assim, ao diabo, como o primeiro casal deu ouvidos lá no Éden. Então tornam-se escravos, presas do diabo, que é o rei do reino B, das trevas, do ódio e da maldade. Bom, vamos encerrar, não é? Porque, para que o vídeo não fique muito extenso, eu julguei importante fazer este vídeo, né, antes de eu falar do libertador, que foi como eu terminei o vídeo anterior, para que ficasse claro aqui, não é, que o mal, como a Bíblia nos mostra isso, então, que o mal existe. O homem, ao escolher a ter uma vida independente de Deus, ele vai praticar o pecado, porque a sua natureza herdada de Adão é má, o conduz ao mal, tende ao pecado, tende à maldade. E temos um outro personagem aqui agora, né, que é o diabo, né, Satanás, que é o tentador, é aquele que seduz, aquele que convida o homem a praticar todo tipo de mal, a ter uma vida independente de Deus. E aí a realidade do mundo que está aí, nós estamos vendo, né? O homem praticando, pessoas praticando coisas absurdas, coisas que muitas vezes nós duvidamos que seriam capazes de fazer, mas tudo isso é resultado da sua escolha. Ou seja, escolheu ter uma vida independente de Deus e, consequentemente, tornou-se escravo de Satanás.
Bem, meus amigos, então, no próximo vídeo, agora sim, né, falamos do libertador no vídeo anterior, passado, e no próximo vídeo nós vamos falar, né, recapitulando, que o homem por si só, pelas suas forças, pela sua capacidade, o homem não consegue se libertar da sua natureza caída. O homem não consegue se libertar do pecado e não consegue se libertar do poder das trevas, do poder desse ser que é um anjo caído, que é Satanás. Mas então, Deus, no seu infinito amor, imensa bondade, Deus proveu, Deus providenciou alguém para nos libertar. Alguém para libertar a humanidade do poder das trevas, do poder do pecado, do poder de Satanás. E é este assunto que nós estaremos falando, estaremos aqui compartilhando junto com você no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Agradeço mais uma vez pela sua companhia, pela sua presença. Que Deus possa continuar iluminando a minha e a sua vida para compartilharmos as verdades tão preciosas da Bíblia, da Palavra de Deus, e que a cada dia, como a Bíblia também nos ensina, né, e nos incentiva, possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, no conhecimento do nosso Criador. Deus os abençoe. Até o próximo. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Um abraço e até o próximo vídeo.